Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Bruno, ex-coordenador da My Target Idiomas, e tô morando aqui na China. A Teacher Luísa pediu para eu fazer um vídeo compartilhando um pouco da minha experiência, principalmente com essa situação de pandemia e a situação de quarentena aqui na China, né? Eu estava no Brasil em dezembro, voltei para cá em janeiro, logo depois fui para Tailândia e foi quando as coisas começaram a se desdobrar aqui na China de uma maneira muito rápida, né? Eu ainda na Tailândia tava com a sombra assim do coronavírus parando sobre o país lá, os meus colegas que estavam lá comigo, a gente estava já preocupado porque as coisas estavam desenvolvendo muito rápidos aqui na China, né? E felizmente o governo tomou as decisões necessárias o mais rápido possível e fechou as cidades. Fechou a cidade de Wuhan, que foi o epicentro da epidemia, e as outras cidades ficaram em quarentena, principalmente as cidades que já tinham alguns casos, né, confirmados e oficiais. A cidade onde eu moro, que é Nanjing, fechou e entrou em quarentena também. Somente os supermercados e as farmácias e alguns outros serviços que são essenciais para a manutenção da sociedade ficaram funcionando. O resto, tudo fechou. O governo aqui da província onde eu moro enviou um comunicado dizendo que as pessoas não podiam sair de casa sem máscaras, que tinha virado lei. A partir de agora, a gente não pode sair de casa sem máscaras e qualquer lugar público que a gente precisasse entrar, por exemplo, se eu quisesse ir no mercado para fazer compras, eles checavam minha temperatura. Ainda estão checando, né? Minha temperatura no mercado, checam minha temperatura no metrô, checam minha temperatura se eu quero entrar no meu condomínio, checam minha temperatura para qualquer coisa, assim. Se eu quero entrar numa loja para comprar um café, eles estão checando minha temperatura e fazendo os registros também, né? Aqui na China agora a situação está um pouco diferente porque o resto do mundo está enfrentando esse problema e aqui as coisas estão controladas. Então, para entrar na China dos outros países, tem tido uma fiscalização tremenda e rigorosa. As pessoas elas passam por um controle e uma fiscalização onde elas recebem três códigos, né? O verde, amarelo e o vermelho. Se for verde, tu pode ir para casa tranquilo. Se for amarelo, tem que ficar em quarentena 14 dias dentro da própria casa. E se for vermelho, tu vai ter que ficar em quarentena num hotel. Ah, isso para controlar a situação, né? Que eles não querem que esse vírus volte a entrar no país, né? Eles já tiveram bastante trabalho. Mas quanto à situação de quarentena, é um mal necessário. É um mal necessário e aqui na China eles tomaram as medidas mais drásticas que foram encorajar e colocar que as pessoas não saíssem de casa, ficassem em casa durante um mês, né? Que foi o mês todo de fevereiro, onde ninguém saía de casa. Ninguém saía de casa para nada. Não podia sair de casa para caminhar, não podia sair de casa para, sabe, dar uma volta, para olhar, nada. Tinha que ficar dentro de casa. Eu saía uma vez de casa, uma vez por semana, para poder comprar coisas no mercado, enfim. E mas tirando isso, a gente era aconselhado fortemente a ficar dentro de casa, que as pessoas obedeceram, né? Tu não via pessoas na rua, tu não via pessoas nos parques, até porque estavam todos fechados, né? E isso foi essencial para garantir que o vírus não se espalhasse mais aqui na cidade nem na província. Então, já fazem 3 semanas que não existem novos casos do corona aqui na província onde eu moro, por exemplo. Isso graças à contribuição das pessoas a ficarem em casa e se cuidarem, né? Então, não é uma questão só de pensar que eu não vou pegar o vírus porque eu sou uma pessoa jovem, sou uma pessoa saudável, não estou no grupo de risco. É pensar que tem muitas pessoas que contraem o vírus e são assintomáticas, né? Ou seja, não desenvolvem os sintomas, e algumas pessoas contraem o vírus e desenvolvem sintomas leves, né? Como tosse, às vezes dor de cabeça, enfim. E algumas pessoas, a maioria, desenvolve os sintomas mais sérios, né? Que levam à hospitalização, né? Então, esse problema do corona é que a transmissão dele é muito rápida e ele é altamente contagioso. Então tem pessoas que estão comparando o corona com a gripe. Tem sim similaridades, até porque são vírus, se eu não me engano, da mesma família, assim, né? Mas o nível de contágio do corona é muito maior, é muito mais rápido e causa muito mais problemas, né? Então é isso. As minhas dicas para vocês para conseguirem dar conta
dessa quarentena, que eu acredito que vai se estender, porque pelo que eu ouvi no Brasil são 7 dias de quarentena, né? Eu sei que vai se estender, eu espero que se estenda, é que vocês, primeiro, se organizem com um cronograma. Utilize esse tempo livre que vocês têm em casa para estudar uma coisa que vocês precisam que seja estudada. Eu, por exemplo, tenho utilizado meu tempo aqui para estudar para o exame de proficiência chinês. Então, eu utilizo esse tempo livre para focar mesmo. Então, vocês podem estudar, façam um cronograma diário, assim, o que vocês querem fazer durante o dia, como vocês podem aproveitar melhor o dia. Então, eu faço aqui, por exemplo, nesse último mês de março aqui, de manhã eu saio para caminhar, volto, estudo um pouco, faço almoço, volto a estudar, assisto uma série que eu gosto, uns 2 capítulos, à noite volto a estudar também. Vocês podem fazer a mesma coisa. Ou se vocês não quiserem estudar nada, mas que tenham livros para ler, quebra-cabeças para montar, séries para assistir, filmes para ver, qualquer coisa assim, mas se organizem. Não deixem que as coisas aconteçam de maneira espontânea, porque senão o tédio vai pegar pesado com vocês. E eu digo isso porque teve dias aqui que eu resolvi não fazer nada para descansar e é isso, né? Não podia sair de casa, não tinha nada aberto também. Ficava entediado em casa, era um saco, né? Isso tornava a situação muito mais difícil de ser enfrentada. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês também é tenham sempre com vocês álcool em gel na bolsa, na mochila, em qualquer lugar, né? Tenham com vocês o álcool em gel, porque ele é comprovadamente eficaz no combate e na eliminação do vírus, né? Então, se vocês saem de casa para fazer as compras ou para qualquer coisa, tenham sempre o álcool passando na mão, coisa assim. E com muito cuidado, né? Se pegou em alguma coisa que tá num lugar com muita gente, não levem a mão no rosto, enfim. Higiene tem que estar num nível muito elevado, tem que estar muito tem que ter muito cuidado com isso também, né? E é isso, assim, tenham certeza de que essa situação pode ser controlada sim. Muitos países já fizeram, estão fazendo e está dando certo. A China é um exemplo de como as coisas podem ser controladas num país onde a população é enorme, as coisas conseguiram ser controladas. A Coreia do Sul também está conseguindo controlar muito bem o vírus. Teve um início um pouco drástico, muita coisa aconteceu lá, mas eles conseguiram controlar. Japão também está conseguindo controlar muito bem. Então, assim, no Brasil as coisas estão agora tomando forma, mas vocês têm que entender que o número de casos registrados é muito menor do que o número de casos reais, porque os casos registrados são apenas aqueles que são testados. Tem muita gente ainda que está com o vírus ou não desenvolveu nenhum sintoma ainda, ou desenvolveu sintomas leves e foi mandado ficar em casa de quarentena. E como a gente tá vendo, muita gente não tá ficando, né? Tá achando que é uma gripe, é um resfriado, é uma sinusite, é uma dor de garganta, e quando vê é esse o coronavírus, né? Então cuidem das pessoas ao redor de vocês, cuidem muito da saúde de vocês. Se vocês acham que vocês têm uma saúde de ferro, pensem que vocês podem ser transmissores do vírus para pessoas queridas ao redor de vocês. Pai, mãe, avó, avô, enfim, cuidem muito bem das pessoas ao redor. O Brasil está no momento agora que a gente tem que cuidar da gente. Não adianta pensar o que os outros estão fazendo, porque todo mundo está saindo de casa, eu também vou sair. Confiem nos fatos, se informem. A informação agora é a melhor vacina contra esse vírus. É a melhor vacina, vocês têm que se informar. Não caiam em fake news de rede de WhatsApp ou no Facebook. Confiem nos dados científicos, pesquisem. O Google está aí para isso. Pesquisem, busquem artigos que expliquem, né, o que é essa situação, busquem dados que expliquem o que está acontecendo, certo? Porque isso vai fazer com que vocês mantenham o pé no chão e a calma, para que vocês não se desesperem, né? Então, tomem bastante cuidado assim com o que vocês ouvem por aí. E, gente, é uma situação séria sim, tá? Precisa ser combatida, porque senão os resultados podem ser catastróficos, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem mandar para a Luísa. A Luísa entra em contato comigo e eu respondo para vocês também. Espero ter conseguido, né, explicar um pouco da minha experiência aqui. Eu tenho passado esse tempo de quarentena
de uma maneira mais leve, porque o meu foco tá em outro lugar, né? Eu tenho investido muito bem esse tempo que eu tenho ficado em casa. Mas eu sei que tem gente que não consegue por causa da ansiedade e tal. Então respirem, meditem, busquem vídeos no YouTube para que vocês possam dar conta desse tempo livre todo de vocês, ok? E é isso, pessoal. Força, foco e fé agora. Até mais!